A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Estamos aqui hoje para juntos aprendermos a lição de número 2. Vamos estar estudando acerca da maravilhosa graça. É o nosso título desse trimestre. Estaremos estudando acerca dessas lições maravilhosas aí. Maravilhosa graça, acerca do livro da Carta aos Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo. Estaremos aí aprendendo grandemente a manusear a palavra do Senhor. Coisas maravilhosas nós temos aqui para aprender na palavra do Senhor. A lição que hoje nós estaremos estudando vai ser a lição de número 2. Ela tem o título de A Necessidade Universal da Salvação em Cristo. Então, a necessidade universal da salvação em Cristo, essa é a nossa lição que nós vamos estudar nesta oportunidade. Compartilha aí as nossas lições, dá o seu joinha, aí vamos aí compartilhar a poderosa palavra de Deus para que outras pessoas venham ser abençoadas também. Então, vamos fazer missões, isso é obra do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, que Deus possa tocar em seu coração e que venhamos crescer juntamente nesse canal para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a você que é um dos nossos inscritos, que está aí sempre visualizando as nossas lições. Quero também agradecer aí também Janaína, que tem sempre assim nos pedido lições, nos pedido aí para estarmos aí fazendo a vontade do Senhor Jesus. Juliana, que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Necessidade universal da salvação em Cristo, essa é a lição de número 2, o texto áureo está escrito em Romanos 3,10, fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos, capítulo 3, verso 10. Verdade prática, diz: o pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, vamos para a nossa lição. Aleluia, quero falar acerca de 3 pontos importantes na nossa lição que vamos precisar alcançar no discorrer dessa lição. Pretendemos alcançar em nome do Senhor Jesus, vamos alcançar para a glória do nome do Senhor. Primeiro ponto é apontar a necessidade da salvação dos gentios. Segundo, mostrar a necessidade de salvação dos judeus. Terceiro, explicar a necessidade da salvação da humanidade. Então, vamos estar aprendendo acerca desses 3 pontos em nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto é a necessidade da salvação dos gentios. A necessidade da salvação dos gentios. Primeiro, subtópico, a rejeição. Segundo, a revelação. Terceiro, a punição. Então, 3 subpontos aqui no primeiro ponto, que é a necessidade da salvação dos gentios. Primeiro ponto é a rejeição. Segundo, é a revelação. E terceiro, é a punição. Então, esses 3 pontos. A rejeição. Vamos ver aqui a rejeição. Ao dar início à sua argumentação em Romanos, o apóstolo tem à mente a triste situação na qual se encontra o mundo gentílico. Esse estado de insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais. Foi proporcionado pela ignorância da qual eles viviam. O pecado os havia lançado para longe de Deus. Quanto mais distante do Criador, mais o pecado manifesta
os seus tentáculos e ganha força. Essa atitude de rebelião contra Deus culmina na idolatria, ou seja, coloca a criatura em lugar do Criador. O homem, com suas paixões e concupiscências, e não Deus, se torna o centro da existência. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa. Então, a ignorância espiritual conduz à idolatria. Rejeição. Por que rejeição? O povo gentil rejeitou a Deus. O povo gentil rejeitou adorar o Deus verdadeiro, sempre colocando ali a criatura no lugar do Criador, ou seja, adorando a deuses que não é o único Deus verdadeiro, ou seja, atribuindo a glória que deveriam atribuir ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, aplicaram agora a adoração a animais, aplicaram a adoração a répteis, aplicaram a adoração a deuses pagãos, a homens, e entre outros, e etc. Então, nós vemos que o povo gentil, nós vemos aqui a necessidade da salvação dos gentios, uma das necessidades é a rejeição, pois o povo gentil rejeitou o Deus verdadeiro. Preferiram adorar a Baalins, a Baal, a Zera, deuses pagãos, deuses feitos por mão de homem, preferiram adorar a deuses ali que foram construídos ou constituídos por homens e prestar adoração a esses deuses. Então, a rejeição a isso, nós vemos por isso, a necessidade da salvação é uma necessidade. Os gentios precisam. Por que eles precisam? Porque eles rejeitaram ao Deus verdadeiro e se tornaram idólatras, adorando a deuses que não têm boca, que não fala, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, e não podem fazer nada. Então, é esses deuses que eles preferiram adorar os gentios. Segundo, revelação. A revelação. Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Essa é a argumentação de Paulo aos Romanos. Deus sempre revelou aos homens, ao longo da história, aqui fica evidente que o Senhor deu a conhecer através das coisas criadas. Essa revelação natural também denomina na teologia bíblica de revelação geral. É uma testemunha contra a falta de sensibilidade da criatura diante do seu Criador. A revelação. O homem não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural ou geral. Conhecimento que só se torna possível através da revelação espiritual de Deus. Jesus Cristo, todavia, ele deveria se sentir despertado para a realidade espiritual através das coisas criadas. Então, revelação, nós vemos aqui a necessidade da salvação dos gentios. Nós vemos aqui a necessidade que foi a rejeição. Eles precisavam ou precisariam da salvação, ou precisam da salvação por ter rejeitado ao Senhor. Segunda coisa, precisam da salvação que só pode ser alcançada através da revelação que é Cristo Jesus. Cristo é a palavra, tanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele diz, santifica-os na verdade, a tua verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos aqui que Jesus é a palavra. Então é na revelação dele que nós podemos alcançar salvação, aqui na visão dele,
ou seja, na revelação dele, que nós alcançamos a vida eterna, porque passamos a crer no Filho, passamos a crer na palavra e passamos a crer nas promessas que estão inseridas na palavra. Tudo isso, quando nós fazemos, se cumpre em nossa vida, porque é uma tendência daqueles que têm fé. Quem tem fé e põe a fé em ação e põe a fé no Deus de verdade, no Deus verdadeiro, esse Deus vai agir ao nosso favor, ele vai se levantar nos momentos mais que nós necessitamos e vai nos dar vitória, porque ele é um Deus que vela pela sua palavra. Então, a revelação. Terceira, a punição. Nós vemos a necessidade de salvação dos gentios, vemos a punição, aqui nós vemos, eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não o fizeram. Romanos 1, 21. Agora colhem os maus frutos dessa obstinação. A expressão Deus os entregou não tem o sentido de casualidade, o que demonstra que Deus não é responsável por essas obstinações humanas. Ele apenas permitiu que os homens, como consequências de suas próprias ações, escolhas, andem nos seus próprios caminhos. Todavia, precisa saber que serão responsabilizados por isso. De fato, e o foram. Paulo destaca que essa atitude reprovada cegou os homens, lançando-os na insensatez da idolatria, pois trocaram o Criador pela criatura. Depois os levou ao desvio da sexualidade. Por último, fez com que eles adotassem uma diversidade de vícios morais e sociais. Então, no versículo 22 até o 32, o capítulo 1 de Romanos, revela as consequências do pecado na vida do homem. Eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus. Então, nós vemos que o homem, por afastar-se de Deus, não crer em Deus, não aceitar o Deus verdadeiro, aqui nós vemos aqui que primeiro eles rejeitaram a Deus, depois aí tiveram uma revelação de Deus para que viesse a atribuir a adoração ao Deus verdadeiro, não quiseram. E por último, nós vemos que tiveram uma punição. Todos eles têm essa punição. Então o pecado, ele traz uma punição. O pecado já é uma punição de Deus. Mas quando nós aceitamos o pecado nos dominar, vai trazer consequências que é a morte. E a morte eterna. Tanto que Jesus nos diz na sua palavra, ali nós vemos ali que todos pecaram em Romanos 3, 23, e afastado foi da glória de Deus. Então todos pecaram sem exceção. Então o pecado faz separação entre nós e Deus, entre a criatura e o Criador. Então nos impede de estarmos no mesmo lugar com o nosso Deus. Então precisamos romper esse pecado, romper essa punição, e essa punição só pode ser removida aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, vivendo uma vida santa, reta e agradável a Ele, tendo uma vida de santidade, uma vida de santificação, de separação do pecado, do erro, daquilo que desagrada a Deus. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Não venho aqui trazer aquilo que o mundo acha que é certo, acha que é errado. Não, o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia continua e continuará sendo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, essa palavra não pode faltar em nossas vidas jamais, porque é ela que nos traz a direção certa e nos guia no caminho certo, que é Cristo Jesus. Então, meus queridos, nós vemos aqui a punição. Então, o povo afastando-se de Deus, idolatrando outros deuses, vai ter uma consequência na vida desse povo. Então nós não podemos de maneira nenhuma nos apostatar da fé, nos apostatar do Senhor, sair da presença de Deus só porque
achamos uma coisa ou porque alguém nos feriu, não. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos seguir ela como ela está escrito. Não venho aqui para vocês trazer uma doutrina nova, um segmento novo, não. É a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus. É inerrante a palavra do Senhor Jesus. Então, algo interessante para as nossas vidas. Então, nós vimos aí, meus queridos amados, a necessidade da salvação dos gentios. Segundo ponto, nós vimos aí a necessidade de salvação dos judeus. Vamos ver a necessidade de salvação dos judeus. Primeiro ponto, os judeus em relação aos gentios, os judeus em relação à lei e os judeus em relação à aliança. Então temos aqui 3 pontos na necessidade da salvação dos judeus. Primeiro subponto é os judeus em relação aos gentios. É interessante. Paulo valeu-se do método de diátribe da carta aos romanos, pois tal recurso permitia que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse o que Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro adotado no discurso de Paulo. Os gentios, de fato, encontraram-se numa situação deplorável diante de Deus. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Eles também eram igualmente condenáveis diante de Deus. Eles condenavam os gentios, mas praticavam pecados semelhantes. Por isso eram carentes da graça de Deus da mesma forma. Interessante. Então aqui nós vemos judeus em relação aos gentios. Nós vemos aqui que os judeus, eles atribuíam aos gentios um povo perdido, um povo totalmente dispensado da presença do Senhor, um povo aí excluído de ter o seu momento ali com Deus, de morar no céu. Era excluído, os judeus viam dessa forma, mas Paulo vai instruir, Paulo vai ensinar, trazer uma revelação de Deus justamente aos judeus, porque eles estavam na mesma situação espiritual. A situação dos gentios ou dos judeus é a mesma situação ali que nós vemos do povo gentil, porque eles estavam perdidos também. Não só por eles ser o povo da promessa, mas eles estavam ali nas mesmas práticas, eles estavam em pecado e não confessavam os seus pecados, eles estavam vivendo, ensinando um povo a ser uma coisa que eles não viviam. Então era a situação dos judeus. Mas quando Paulo vai pregar, Paulo vai ensinar ali para os gentios, mostrando que eles necessitam de arrependimento, os judeus da mesma forma, porque os judeus não creem em Cristo. Até hoje, os dias de hoje, estamos aqui em 2020, até hoje o povo judeu está esperando o Messias enviado por Deus, estão esperando essa promessa. Então, até os dias de hoje, eles esperam ali a volta do Messias a esta terra. Então, eles não creem em Cristo como o Messias enviado. Eles não aceitam a Jesus como enviado de Deus. Eles estão esperando um rei poderoso na terra, um político talvez, para que venham reinar sobre essa terra. Então, é isso que eles esperam. Então, eles precisam de um conserto também. Assim como os gentios necessitam desse conserto para com Deus, todos os judeus também precisam desse conserto, senão não tem como eles se entrarem na presença do Senhor. Então isso é o que a palavra do Deus Altíssimo nos ensina. Nós vimos aqui os judeus em relação à lei, vimos os judeus em relação aos gentios, judeus em relação à lei. Outro aspecto da argumentação do apóstolo em relação aos judeus encontra-se nos versículos 17 a 29 do capítulo 2. Paulo sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhes fora outorgada no Sinai, ao contrário dos gentios, que possuíam apenas a revelação natural.
A eles foram dados também a lei, contudo, havia uma incongruência entre o conhecer a lei e praticá-la. Apenas o conhecimento da letra da lei, sem a devida interiorização das suas normas e preceitos, conduzia o judaísmo a um moralismo estéril e farisaico. Nesse aspecto, de nada adiantava conhecer a lei e não vivê-la. Então é interessante. Os judeus em relação à lei. Então, eles viviam de forma farisaica, porque era homens que ensinavam, mas não viviam. Até os dias de hoje nós vemos muitos fariseus aí fazendo aquilo que acha certo, ensinando de maneira certa, conhece a palavra, entendem, Deus deu a sabedoria para entender a palavra, conhecer a palavra, eles ensinam verdadeiramente, mas não vive nada que ensina. Então são fariseus da mesma forma, necessita da intervenção divina, necessitam de viver ali moldados, trabalhados pelo Espírito Santo, de ser ali realmente quebrantado, tocado, ali quebrado, moído pelo Espírito Santo, para que venham ao arrependimento dos seus pecados, porque de nada adianta você conhecer a palavra, você entender a palavra e não viver a palavra, não aplicar a palavra na sua vida. Primeiro nós devemos aplicar em nós. O que foi que você viu na palavra que lhe chamou a atenção? Ou muitas das vezes que foi duramente ali aquela palavra, mas primeiro você pegue para si, para depois aplicar para os outros. Então essa é uma das formas do pregador que prega a palavra de Deus. Ele não pode pregar aquilo que ele não vive, senão não tem resultado, não tem êxito, não tem vitória, não tem aprovação de Deus, não tem o poder de Deus agindo, não tem a presença de Deus no lugar, manifestando em revelações, em milagres, em curas, em maravilhas, em línguas estranhas, em interpretações de línguas. Então não tem a presença de Deus. Mas quando você realmente prega aquilo que você vive, você vê com seus olhos e sente a glória de Deus preencher a casa, encher a casa, vidas serem impactadas ali com a presença de Deus, corações quebrantados, lágrimas descendo dos olhos. Então isso é o poder de Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo ele diz: não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quando Paulo diz isso, ele conhece que a palavra de Deus, quando ela é liberada por alguém que vive ela, tem um resultado de grande coisas acontecendo. Aleluia, perdão. Então, meus queridos, Jesus é fiel. Então Deus é tremendo, então precisamos viver o que a palavra do Senhor ensina. Então, terceiro, judeus em relação à aliança. Judeus em relação à aliança. Aqui, qual é o longo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, mesmo tendo afirmados anteriormente que o que vale mesmo é a circuncisão do coração, o apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Deus. Isso é mostrado no privilégio que eles tiveram de serem despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega logion, traduzida como palavras de Deus, significa oráculo. A expressão refere-se à relação da lei que Deus deu a Israel no Sinai. Era uma alta honra ter sido escolhido dentre todas as nações para ser despenseiro dos mistérios de Deus. Todavia, como bem observou, se mostrassem fiéis à confiança depositada neles, seu caso seria pior do que os das nações as quais Deus não tinha revelado. Então, fazemos aí os judeus em relação à aliança. Os judeus é o povo escolhido de Deus. Deus chama ali Abraão e
manda Abraão contar as estrelas do céu e Deus diz assim como viste as estrelas do céu, será grande a tua descendência. Então, o povo escolhido de Deus, escolhido ali, o povo que seria escolhido para levar a palavra aos quatro cantos da terra. Esse foi a escolha de Deus. Deus escolheu essa nação, só que essa nação rejeitou a Deus. A nação dos judeus, a nação ali de Israel, rejeitaram o propósito de Deus. Rejeitaram ali ser aqueles que deveriam levar a palavra aos quatro cantos da terra, levar ali a poderosa palavra. Então eles rejeitaram, é tanto que a Bíblia diz que Deus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto aqueles que receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus deu o poder de todos aqueles que aceitarem ali a ele de ser chamados filhos de Deus. Então, hoje os gentios, hoje a igreja do Senhor tem a responsabilidade que era de Judá, que era de Israel. Então, hoje a igreja de Cristo, a igreja na terra, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, hoje tem a responsabilidade de levar a palavra aos quatro cantos dessa terra, que era uma responsabilidade delegada por Deus a Israel, ao povo escolhido, mas eles rejeitaram. E Deus atribuiu, agora outorgou à igreja a essa responsabilidade. Hoje somos nós, igreja do Senhor, gentios, judeus convertidos, aqueles que aceitaram a Cristo, que têm essa responsabilidade. Então, fomos chamados para isso. Então, Deus deu essa oportunidade. Então, agarre e faça a vontade do Senhor, aleluias, nessa terra. Terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto para nós encerrarmos a nossa lição. É a necessidade da salvação da humanidade. Nós vimos a necessidade da salvação dos gentios, a necessidade da salvação dos judeus e a necessidade da salvação agora da humanidade. Então, a universalidade e o julgo do pecado. Segundo ponto, valores e comportamentos. Nós vemos aqui, primeiro ponto, desse ponto de número 3, a universalidade e o julgo do pecado. Nós vemos aqui que o pecado, ele abrangiu a todos. Ele acertou a todos. O pecado acertou a todos. Por que acertou a todos? Você pode até dizer, mas eu não cometi pecado, eu não fiz nada de errado, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao esposo e etc. Sim, mas o pecado, ele nos atingiu, porque todos nós viemos de uma descendência, todos nós viemos de Adão e Eva. Ou queira ou nós não queiremos, nós viemos ali de Adão e Eva. Então todos pegaram ali o pecado. A mesma consequência que veio para Adão e Eva, também veio sobre a sua descendência. Então todos nós temos uma necessidade de nos arrepender, uma necessidade de crer no Senhor Jesus, uma necessidade de ir morar no céu, uma necessidade de fazermos um concerto com o Senhor, porque o pecado, ele veio para nos separar de Deus, da glória do eterno, mas Jesus veio para nos unir com o Pai de novo. Então, essa é a missão de Cristo. Cristo nos veio a esta terra para resgatar aquilo que havia perdido, resgatar aqueles que estavam perdidos. Então, hoje nós temos essa oportunidade. Hoje nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus quando ele morre na cruz e ali nos dá um brado e diz, está consumado. Ele diz, a obra que o Senhor, meu Pai, me enviou para fazer está cumprida nessa terra. Então a obra da salvação é somente agora nós darmos o segundo passo, porque o primeiro ele já deu. Foi quando veio e morreu nessa cruz do Calvário. Mas quando nós damos o segundo passo, que é em direção a Ele, crendo, aceitando, nós temos a certeza de ir
morar na glória eterna com ele. Então, a universalidade do jugo do pecado. Então, pegou a todos o jugo do pecado, acertou a todos, independente de pessoas. É por isso que nós vemos aqui no texto áureo, se você observar o texto áureo que nós lemos hoje aqui, fala assim, Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nenhum é digno de ser salvo, nenhum pode ser salvo por si próprio. Então, todos nós necessitamos do arrependimento e nos converter de verdade ao Senhor Jesus. Para encerrarmos, valores e comportamentos. Aqui diz, outras duas verdades que podemos perceber na argumentação de Paulo, em Romanos 3:10 a 18, estão relacionadas com o caráter e conduta. O pecado distorceu valores e comportamento na sociedade. Valores invertidos são marcas de humanidade caída. Somente em Cristo eles podem ser reorientados. Então é isso que aconteceu. Valores e comportamentos, as pessoas, por causa do pecado, houve-se valores distorcidos. Aquilo que era certo, hoje não mais é certo, é errado. Hoje, muitas das vezes, nós vemos aí uma coisa que é errada, a Bíblia condena, hoje muitos se dizem que está certo, que é certo fazer isso, é certo fazer aquilo, e etc. Então são inversões de valores, mas a Bíblia, ela não tem essa inversão de valores. A Bíblia não dá nenhum respaldo para a inversão de valores. O que era pecado há 50 anos atrás, continua pecado hoje, da mesma forma. O que era pecado há 200 anos atrás, continua pecado hoje. Não tem essa inversão de valores, não tem essa mudança, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ela não contém erros, ela não há nenhuma brecha para dizermos isso é errado, isso não vai acontecer, isso é invenção de homem. Não há essas brechas, porque a Bíblia, ela é inerrante. Então, se é inerrante, não há erros, não há quem possa dizer tem erros, porque estaríamos cometendo uma blasfêmia contra a palavra e contra o próprio Deus, que é o dono da palavra. Então, meus queridos, aqui ficou mais uma lição para as nossas vidas, uma lição abençoada aqui, acerca da necessidade universal da salvação em Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Senhor possa assim nos agraciar cada vez mais. Tenho certeza que essa palavra vai tocar em seus corações grandemente. E na próxima lição estaremos aí trazendo outra palavra do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.